Eu estava sozinho em casa, sem minha esposa, quando a amiga dela bateu na porta, ela entrou, sentou-se-me e tudo mais. Marina sempre foi a amiga próxima demais, aquela que conhecia cada detalhe da minha vida conjugal melhor que eu mesmo. Quando ela apareceu naquela tarde de quinta-feira, com aquele vestido que deixava pouco para a imaginação e um perfume que grudava no ar como uma promessa perigosa, eu deveria ter desconfiado. Mas homem é homem, e quando uma mulher bonita te olha como se você fosse a única pessoa no mundo, a racionalidade some pela janela. Antes de eu continuar, nosso canal tem uma meta importante de inscritos, e talvez seja você quem vai ajudar a gente a chegar lá hoje. Por favor, clica em inscrever-se e vem comigo na construção desse espaço. Fernanda tinha saído para uma reunião que se estenderia pela madrugada. Projeto importante, ela disse. Eu fiquei em casa, aproveitando a paz para revisar alguns contratos da empresa. Tinha acabado de fechar um negócio de 2,5 milhões com uma construtora de Alphaville, e os papéis precisavam estar perfeitos para a assinatura na segunda-feira. Era um contrato que mudaria nossa vida financeira para sempre. Quando Marina tocou a campainha, pensei que Fernanda havia esquecido alguma coisa. Abri a porta e lá estava ela, com aquele sorriso que sempre me deixou desconfortável. Não porque fosse desagradável, mas porque era íntimo demais para uma amiga da minha esposa. Ela entrou sem convite, como sempre fazia. Sentou-se no sofá da sala, cruzou as pernas de uma forma que chamava a atenção e começou a falar sobre como estava se sentindo sozinha depois do divórcio. Como precisava de alguém que a entendesse. Como sempre admirou a forma como eu tratava Fernanda. O papo foi esquentando, os olhares ficando mais diretos, e quando ela se aproximou no sofá, tudo aconteceu muito rápido. 1 hora depois, ela estava se arrumando no banheiro enquanto eu me questionava sobre o que diabos tinha feito. 15 anos de casamento jogados fora por uma tarde de impulso. Marina saiu como tinha chegado, com aquele sorriso satisfeito. Me beijou na bochecha e disse que seria nosso segredo, que Fernanda nunca precisava saber. Eu passei o resto da noite me sentindo o pior homem do mundo. Fernanda chegou às 2 da manhã, cansada, mas sorridente, me contou sobre a reunião e ainda fez questão de esquentar a janta que tinha deixado pronta para mim. A culpa me corroía por dentro como ácido. Ela não merecia isso. Nem eu merecia carregar esse peso. Nos dias seguintes, tentei agir normal, mas era impossível olhar para Fernanda sem lembrar do que tinha acontecido. Marina mandava mensagens sutis, faziam piadas internas quando as três estávamos juntos, e eu via nos olhos dela uma satisfação perturbadora, como se tivesse conquistado algo que sempre quis. A situação ficou insustentável quando Marina começou a aparecer em casa com mais frequência. Sempre quando Fernanda não estava, sempre com aquele mesmo sorriso. Sempre lembrando que tínhamos um segredo especial. Ela não disse explicitamente, mas a chantagem emocional estava clara. Ou eu continuava o jogo dela, ou Fernanda descobriria tudo. Foi então que eu percebi que tinha caído numa armadilha muito bem planejada. Marina não tinha aparecido naquela tarde por acaso. Ela sabia exatamente que Fernanda estaria fora até tarde. Ela sabia que eu estava vulnerável com o estresse do trabalho. Ela havia orquestrado tudo para me ter exatamente onde queria, na palma da mão dela. Se você já foi traído ou já foi o traidor, se já sentiu o peso de um segredo que pode destruir tudo, por favor, se inscreva neste canal e ajude na nossa meta. Aqui compartilhamos histórias de homens que enfrentaram os momentos mais sombrios de suas vidas e encontraram uma forma de lidar com as consequências. O que aconteceu nas semanas seguintes foi uma tortura psicológica que eu nunca imaginei que existisse. Marina desenvolveu uma rotina perversa de aparecer sempre quando Fernanda saía. Não para repetir o que aconteceu naquela tarde, mas para me lembrar constantemente que ela tinha poder sobre mim. Que com uma palavra, uma foto, uma conversa casual com minha esposa, ela poderia destruir tudo que eu havia construído em 15 anos.
A primeira vez que ela fez isso de forma explícita foi numa sexta-feira. Fernanda tinha ido ao salão e Marina apareceu com uma desculpa esfarrapada sobre querer pegar um livro emprestado. Sentou-se na mesma poltrona de sempre, mas desta vez havia algo diferente no olhar dela. Uma frieza calculada que me gelou o sangue. Ela começou a falar sobre como Fernanda era uma mulher sortuda por ter um marido tão dedicado. Como eu era um homem de valor, trabalhador, fiel. A ironia nas palavras dela era cortante. Então ela mencionou que estava pensando em contar para algumas amigas sobre como os homens casados às vezes se sentem solitários. Como às vezes fazem escolhas que podem parecer impulsivas, mas que na verdade revelam algo muito profundo sobre o que eles realmente querem. Eu entendi a ameaça perfeitamente. Marina não estava falando sobre contar diretamente para Fernanda. Ela estava falando sobre espalhar a história no círculo social delas, sobre deixar que a fofoca chegasse até minha esposa de forma natural, como se ela tivesse descoberto por acaso. Era uma estratégia muito mais cruel porque tiraria de mim qualquer chance de explicar minha versão primeiro. Nos finais de semana, quando as duas saíam juntas, eu ficava em casa numa ansiedade que me comia vivo. Checava o celular a cada 5 minutos, esperando uma ligação furiosa de Fernanda, uma mensagem dizendo que sabia de tudo, que estava vindo buscar suas coisas, mas sempre que ela voltava, estava normal. Sorridente, carinhosa, contando sobre o que tinham conversado, sobre como Marina estava se recuperando bem do divórcio. O pior era que Marina tinha razão sobre uma coisa. Eu estava me sentindo solitário no meu casamento. Fernanda e eu tínhamos caído naquela rotina matrimonial onde cada um vivia sua vida e nos encontrávamos apenas para dividir a cama e as contas. O sexo tinha se tornado mecânico, as conversas superficiais, e eu sentia que éramos mais sócios numa empresa chamada família do que um casal apaixonado. Mas isso não justificava o que eu tinha feito, e definitivamente não justificava o que Marina estava fazendo comigo agora. Ela estava usando minha culpa e minha fraqueza para me manipular de uma forma que beirava o sádico. Cada visita dela era uma lembrança de que eu havia perdido o controle da minha própria vida. Foi quando eu comecei a reparar em outros detalhes que tinham passado despercebidos naquela tarde maldita. Como ela sabia exatamente onde eu guardava as cervejas na geladeira. Como ela conhecia a senha do Wi-Fi sem eu ter dado. Como ela sabia que Fernanda ficaria fora até tarde antes mesmo da reunião ser confirmada. Pequenas coisas que, juntas, pintavam um quadro muito mais sinistro do que eu havia percebido. Marina não era apenas a amiga próxima demais. Ela estava estudando nossa rotina há meses, talvez anos. Ela sabia dos meus horários, dos compromissos de Fernanda, dos momentos em que eu estaria mais vulnerável. O que aconteceu naquela tarde não foi um impulso. Foi a execução de um plano muito bem elaborado. E agora eu estava preso numa teia que ela havia tecido com uma paciência e uma crueldade que me assombrava. Cada dia que passava, eu sentia que estava afundando mais fundo num buraco do qual talvez não conseguisse mais sair. Me diz nos comentários. Você já se sentiu manipulado por alguém em quem confiava? Como lidou com a situação? A gota de água veio numa terça-feira à noite, durante um jantar que Fernanda havia preparado para comemorar meu aniversário de 40 anos. Ela tinha passado o dia todo cozinhando meus pratos favoritos. Havia comprado um vinho caríssimo que tínhamos visto numa viagem a Mendoza. E até tinha conseguido folga no trabalho para chegarmos juntos em casa. Era uma das raras noites em que nos sentimos como um casal de verdade novamente. Estávamos no meio da sobremesa quando o telefone dela tocou. Era Marina, obviamente. Fernanda atendeu com aquele sorriso carinhoso que reservava para as amigas íntimas. E do outro lado da linha, eu ouvia a voz doce e preocupada dela dizendo que precisava falar urgentemente sobre algo pessoal. Que estava passando por um momento muito difícil e precisava de uma amiga de verdade. Fernanda, sendo quem era, não hesitou em convidar Marina para vir até nossa casa.
Disse que estávamos apenas jantando tranquilos e que ela seria muito bem-vinda. Quando desliguei o telefone e vi o olhar da minha esposa, cheio de empatia genuína por aquela víbora, senti uma raiva tão intensa que tive que me segurar para não socar a parede. Marina chegou 20 minutos depois, com os olhos levemente vermelhos como se tivesse chorado. Mas eu reconheci a encenação imediatamente. Ela cumprimentou Fernanda com um abraço longo e apertado, me deu um beijo no rosto que durou 2 segundos a mais do que deveria e se sentou à mesa conosco como se fosse parte da família. Durante a conversa, ela foi magistral. Falou sobre como estava se sentindo perdida depois do divórcio, como precisava reaprender a confiar nos homens, como admirava casais sólidos como nós. Fernanda bebia cada palavra, oferecia conselhos carinhosos, dizia que Marina sempre poderia contar conosco. E Marina concordava, olhando diretamente para mim quando dizia que sabia que sempre poderia contar comigo especificamente. Quando Fernanda foi buscar mais vinho na cozinha, Marina se inclinou na mesa e sussurrou com um sorriso venenoso: "Parabéns pelo aniversário, Ricardo. Espero que este seja um ano inesquecível para você." A forma como ela disse aquelas palavras, o brilho malicioso nos olhos dela, me fez entender que estava lidando com alguém muito mais perigosa do que eu imaginava. Depois que ela foi embora, Fernanda comentou como ficou tocada com a vulnerabilidade da amiga. Como Marina havia mudado desde o divórcio, se tornado mais aberta, mais carente de afeto. Como nós, que tínhamos um casamento estável, deveríamos acolhê-la mais vezes. Eu apenas concordei, mas por dentro estava fervendo de ódio e desespero. Naquela madrugada, deitado ao lado de Fernanda enquanto ela dormia tranquilamente, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não podia mais viver sob o jugo daquela mulher. Não podia mais permitir que ela usasse minha culpa como uma coleira para me controlar. Se ela queria jogar um jogo psicológico comigo, eu ia aprender as regras e jogar para vencer. Levantei-me devagar, fui até meu escritório e comecei a fazer algumas pesquisas sobre Marina, sobre o divórcio dela, sobre a vida que ela levava quando não estava manipulando o meu casamento. Se ela tinha segredos meus, talvez eu pudesse descobrir alguns dela também. Se ela queria guerra, teria guerra. Mas nas minhas condições, foi quando descobri a primeira inconsistência na história dela. O divórcio que ela tanto chorava não tinha sido uma surpresa devastadora como ela contava. Os documentos mostravam que ela havia contratado um advogado especialista em casos de infidelidade 3 meses antes de flagrar o ex-marido com outra. 3 meses. Como se ela soubesse exatamente o que ia encontrar. Isso não era apenas sobre me seduzir ou me chantagear. Marina tinha um padrão, e eu estava começando a entender que meu caso não era único na vida dela. Se esta história está te fazendo sentir algo, se você acredita que há justiça no que está por vir, deixe seu like neste vídeo. Seu apoio mantém estas histórias vivas. Durante as 2 semanas seguintes, eu me transformei num investigador particular da minha própria vida. Cada momento que Marina não estava me atormentando, eu passava pesquisando sobre ela, conversando discretamente com pessoas que pudessem ter informações, montando um quebra-cabeça que começou a revelar uma realidade muito mais sombria do que eu imaginara. O primeiro fio da meada veio através do porteiro do prédio onde ela morava. Conheci Bruno numa academia perto do escritório, e quando descobriu que eu era vizinho de bairro, começamos a conversar sobre a região. Casualmente, mencionei que conhecia uma moradora do prédio dele, uma tal de Marina que havia se divorciado recentemente. Bruno riu de uma forma estranha e disse que Marina era conhecida por todos os porteiros da região. Segundo ele, ela tinha um histórico peculiar com homens casados. O próprio ex-marido dela, Rogério, tinha sido casado quando ela começou a se relacionar com ele. E, aparentemente, Marina tinha uma técnica muito específica. Se aproximava da esposa primeiro, se tornava amiga íntima, ganhava confiança, aprendia a rotina da casa, descobria os pontos fracos do relacionamento e então atacava quando o terreno estava preparado.
Bruno me contou que Rogério não foi o primeiro. Antes dele, tinha havido um corretor de imóveis chamado Gustavo, que deixou a esposa e 3 filhos por Marina. O relacionamento durou exatos 8 meses, até ela começar a se interessar por outro homem casado. Gustavo tentou reconquistar a família, mas a esposa não quis mais saber dele. Hoje ele vive sozinho, pagando pensão, e Marina seguiu para o próximo alvo. A informação que mais me chocou veio quando Bruno mencionou que Marina havia comentado com uma vizinha sobre estar de olho num empresário casado que morava em Alphaville. Alguém que tinha acabado de fechar um grande negócio e que ela conhecia através da esposa. O coração quase saiu pela boca quando percebi que ela estava falando de mim meses antes daquela tarde maldita. Decidi investigar mais a fundo e paguei um detetive particular para me ajudar. Era um investimento caro, mas eu precisava saber exatamente com quem estava lidando. O relatório que recebi uma semana depois foi devastador. Marina não era apenas uma mulher que gostava de homens casados. Ela era uma predadora sistemática que usava essas relações para obter vantagens financeiras e emocionais. O detetive descobriu que ela tinha um padrão muito específico. Seduzia o homem, criava evidências da traição através de fotos e mensagens e depois usava isso para chantageá-lo ou a esposa, dependendo de quem tivesse mais a perder. Em alguns casos, ela recebia dinheiro para manter silêncio. Em outros, usava as informações para destruir casamentos quando os homens tentavam se afastar dela. Mas a descoberta mais perturbadora foi sobre minha própria situação. Marina não tinha aparecido na minha vida por acaso. Ela havia pesquisado sobre mim durante meses, sabia sobre o contrato de 2,5 milhões, sabia sobre nossos problemas matrimoniais, porque Fernanda havia desabafado com ela em várias ocasiões. Tudo havia sido planejado nos mínimos detalhes. O que mais me revoltou foi descobrir que ela tinha uma pasta no computador com informações sobre vários homens casados da região. Idades, profissões, situação financeira, rotinas familiares, pontos fracos dos relacionamentos. Era uma operação industrial de destruição de famílias. Fernanda não era apenas minha esposa nessa história. Ela era uma fonte de informações que Marina usava para mapear alvos potenciais. Todas aquelas conversas íntimas entre amigas, todos aqueles desabafos sobre nossos problemas, tudo era cuidadosamente arquivado e usado contra nós. Quando terminei de ler o relatório, senti uma mistura de alívio e raiva que quase me fez vomitar. Alívio porque agora eu entendia que não era apenas um homem fraco que havia traído a esposa num momento de impulso. Eu havia sido caçado, estudado e atacado por uma predadora profissional. Raiva porque percebi o quanto Fernanda e eu éramos vítimas de uma manipulação muito mais profunda do que imaginávamos. Mas agora eu tinha algo que Marina não sabia que eu possuía. Informação. E informação. Eu estava aprendendo. Era a moeda mais valiosa nesse jogo sujo que ela havia criado. A confrontação final aconteceu numa quinta-feira, exatamente um mês após a primeira investida de Marina. Ela havia ligado mais cedo dizendo que precisava conversar urgentemente comigo, que tinha algo importante para me mostrar. Pela primeira vez, eu sabia exatamente o que estava por vir. E estava preparado. Quando ela chegou, trazia consigo um envelope marrom e aquele mesmo sorriso calculado de sempre. Sentou-se no sofá como se fosse a dona da casa e disse que havia decidido que era hora de nossa situação evoluir para um novo patamar. Que Fernanda merecia saber a verdade sobre o tipo de homem com quem era casada. Mas que, se eu colaborasse com alguns favores financeiros, talvez ela pudesse manter nosso segredo por mais tempo. Foi quando ela abriu o envelope e mostrou as fotos. Imagens nossas daquela tarde, tiradas de diferentes ângulos, claramente feitas com uma câmera escondida que ela havia colocado estrategicamente na sala antes de chegar. Fotos que não deixavam margem para dúvidas sobre o que havia acontecido entre nós.
Marina sorriu com a satisfação de quem revela a carta vencedora e disse que precisava de 50 mil reais para quitar algumas dívidas, que era um valor justo pela minha liberdade conjugal, e que, obviamente, isso seria apenas o começo de uma parceria duradoura entre nós. Foi então que eu sorri pela primeira vez em semanas e disse: Marina, você é realmente muito boa no que faz, mas cometeu um erro fatal. Subestimou sua vítima. Peguei meu notebook e mostrei a ela o relatório completo que o detetive havia elaborado. Fotos dela entrando em motéis com pelo menos 6 homens casados diferentes. Registros bancários mostrando depósitos suspeitos sempre após esses encontros. Conversas de WhatsApp recuperadas onde ela combinava esquemas de chantagem com uma amiga que funcionava como cúmplice. O sangue sumiu do rosto dela quando mostrei a parte mais devastadora. Um vídeo de uma câmera de segurança do corredor do meu prédio, mostrando ela entrando no apartamento 1 hora antes de tocar a campainha naquela tarde. As imagens provavam que ela havia usado a chave sobressalente que Fernanda havia dado a ela meses atrás, para instalar a câmera escondida antes de executar seu plano. Mas o golpe de misericórdia veio quando abriu uma gravação de áudio. Era Marina conversando com a tal amiga cúmplice, planejando cada detalhe da minha sedução. Falando sobre como havia estudado minha rotina, como havia manipulado Fernanda para descobrir minhas vulnerabilidades e como pretendia me ordenhar financeiramente pelos próximos anos. Marina tentou se levantar, mas eu continuei. Senta aí e escuta o resto, porque agora você vai entender como funciona quando alguém realmente prepara uma armadilha. Expliquei que já havia enviado cópias de tudo para um advogado, que havia registrado um boletim de ocorrência por extorsão e que tinha evidências suficientes para colocá-la na cadeia por pelo menos 3 anos. Mas que estava disposto a fazer um acordo. Ela sairia da nossa vida imediatamente e completamente. Jamais voltaria a contactar Fernanda ou aparecer perto da nossa casa. E pagaria 20 mil reais como compensação pelos danos psicológicos que havia causado ao meu casamento. O dinheiro seria doado para uma instituição de apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. Marina, que havia chegado como predadora, saiu como presa. Humilhada, derrotada e sabendo que eu tinha munição suficiente para destruir a vida dela se ela tentasse qualquer retaliação. Depois que ela foi embora, sentei no mesmo sofá onde tudo havia começado e liguei para Fernanda. Contei toda a verdade. Sobre a traição, sobre a chantagem, sobre a investigação, sobre como nós dois havíamos sido manipulados por uma sociopata. Foi a conversa mais difícil da minha vida, mas também a mais honesta. Fernanda chorou, gritou, saiu de casa por 3 dias. Mas voltou. Não porque me perdoou imediatamente, mas porque entendeu que nós dois éramos vítimas de alguém que havia transformado nossa confiança em arma. Hoje, 2 anos depois, ainda estamos reconstruindo o nosso casamento. Não foi fácil, e às vezes ainda é difícil. Mas enfrentamos juntos uma predadora que quase destruiu nossa família, e isso nos ensinou que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre é mais poderosa que a mentira. Se você chegou até aqui, se esta história te impactou, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há uma forma de retomar o controle. E se ainda não está inscrito, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que enfrentaram seus piores momentos e encontraram uma saída.